Olá, tudo bem? Aqui é a professora Eli, e na aula de hoje falaremos sobre potenciação de números naturais. Potenciação. Como calcular uma potência? Veremos exemplos e exercícios. Falaremos um pouquinho sobre as propriedades da potenciação e falaremos também um pouquinho sobre as potências com expoente 1 e 0 e potências de base 10. Potenciação. O que seria uma potenciação? Uma potenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu tenho 2 elevado à terceira potência. O número que está embaixo chama-se base, o número que está em cima chama-se expoente. Nós vamos multiplicar a base por ela mesma, nós vamos multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Quem indica a quantidade de vezes que eu vou repetir a base é o expoente. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na letra B, faremos agora a base multiplicado por ela mesma 2 vezes. Isso vai dar 9. Na letra C, faremos 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 125. Então, sabemos que o número que está embaixo na potenciação chama-se base, o número que está em cima chama-se expoente, o resultado dessa operação chama-se potência, ok? E a operação que está sendo utilizada aqui chama-se potenciação. Leitura de uma potência. Eu leio 2 elevado à quinta, 2 elevado à quinta potência, 3 elevado à quarta potência, 4 elevado à terceira potência. Só que neste caso agora, eu também posso ler de uma maneira diferente. Eu posso ler 4 elevado ao cubo, porque sabemos que o cubo é uma figura geométrica que tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, devido a isso, quando eu tiver expoente 3, eu posso fazer a leitura ao cubo. Quando eu tiver expoente 2, eu posso fazer a leitura elevado ao quadrado. Sabemos que o quadrado ele tem 2 dimensões, comprimento e largura. Então, todas as potências que nós tivermos expoente 2, a gente vai poder ler elevado ao quadrado. Somente nesses 2 casos, a leitura pode ser feita de formas diferentes. Os demais, a leitura, vai ser sempre feita elevado à quarta potência, quinta potência, sexta potência, quando eu tiver, 2 elevado a 6, e assim sucessivamente. Vamos calcular aqui algumas potências. Vou começar de baixo para cima. Então, vamos fazer 2 à sexta. 2 vezes 2, vamos multiplicando por ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64. Agora, vamos fazer 2 à quinta. Vamos multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Isso vai dar 32. Agora, vamos fazer 2 à quarta. Vamos multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes. Isso vai dar 16.
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação aos resultados. Então, nós tivemos 64, 32, agora 16. Vejam, né, que os resultados, eles estão diminuindo, eles estão caindo pela metade. Então, seguindo nesse mesmo raciocínio, o próximo resultado que nós teremos vai ser o número 8, que é o 2 vezes 2 vezes 2. O próximo resultado vai ser o número 4, que é a metade de 8, que é o 2 vezes 2. O próximo resultado vai ser a metade de 4, que vai dar 2, que é o 2 vezes nada, né? Porque o expoente é 1, então é o próprio 2. Então, vejam, chegamos aqui numa definição muito importante da potenciação, onde ele diz que todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 0 agora. Se nós pegarmos o 2, que é o resultado anterior, e calcularmos a metade de 2 é o número 1. Chegamos numa outra definição muito importante da potenciação, onde dizemos todo número elevado a 0 é igual a 1. Vamos falar agora um pouquinho de algumas propriedades da potenciação. Eu coloquei aqui 3 propriedades importantes. A primeira, que eu estou chamando de P1, ela vai dizer assim: quando eu tenho multiplicação de potências com a mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então, vamos ver aqui um exemplo com números. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Eu tenho uma multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base, que é o número 2, e vou somar os expoentes. 3 mais 2, isso vai me dar 2 elevado à quinta. E 2 elevado à quinta, nós vimos no exercício anterior, que é 32. Agora vejam, né? Se nós calcularmos aqui 2 ao cubo, vai dar 8. Se eu calcular 2 ao quadrado, vai dar 4. Multiplicando 8 por 4, vai dar 32. Então, vejam que os resultados obtidos são os mesmos. Significa que essa propriedade P1, ela funciona, ela é verdadeira. Agora, vamos para a propriedade 2. A propriedade 2, ela vai falar sobre divisão de potência com a mesma base. Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vamos pegar aqui um exemplo com números. Eu vou pegar os mesmos números do exercício anterior. Então, nós vamos fazer agora 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Vou conservar a base, vou subtrair os expoentes. Então, eu vou fazer 3 menos 2, que vai dar 2 elevado a 1. E nós vimos aí no exercício anterior que 2 elevado a 1 é igual a 2, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Agora, vamos dividir 8, porque 2 ao cubo é 8, vamos dividir por 4, que é 2 ao quadrado. Vejam que se eu divido 8 por 4, eu chego no resultado 2. Cheguei no mesmo resultado, significa, então, que eu posso utilizar essa propriedade 2. Ela é válida. E, por último, propriedade 3, ela diz que quando eu tenho potência de potência, uma potência, né, de outra potência,
Nós vamos conservar a base e vamos multiplicar os expoentes. Então, vamos pegar aqui um exemplo com números. Se eu tiver 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. 2 ao cubo, sabemos que é 8, elevado ao quadrado vai dar 64. Mas nós poderíamos ter aplicado aqui a P3, que é a definição, poderíamos ter colocado aqui que isso é 2 elevado à sexta. Conservei a base, multipliquei os expoentes, e 2 à sexta, nós vimos no exercício anterior, isso é 64. Então, resultados, olha lá, resultados, né, iguais, significa que realmente essa propriedade, ela é válida. Demonstração de potências 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. Olha como que a gente também pode provar que 2 elevado a 0 é igual a 1 e 2 elevado a 1 é a própria base. Nós vamos utilizar, então, essas propriedades do exercício anterior e vamos calcular essas divisões. Então, na divisão de potência com a mesma base, conservo a base, subtraio os expoentes. Então, eu tenho aqui 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, todo número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Se eu fizer 3 ao cubo, isso vai dar 27. Se eu fizer agora 3 ao quadrado, isso vai dar 9. Dividindo 27 por 9, isso vai dar 3. Então, olha lá, né? Eu posso realmente conservar a base e subtrair os expoentes. Aqui é a mesma coisa. Vamos conservar a base, vamos subtrair os expoentes. Nós teremos 5 elevado a 0. Agora, se nós tivéssemos feito 5 ao cubo, isso é 125. Dividido por 125, isso vai dar 1. Então, todo número elevado a 1, todo número elevado a 0, vai ser 1, né? Porque o resultado aqui, ele tem que ser o mesmo do resultado que está feito de outra forma embaixo. Agora, vejamos as potências de 10, o que acontece, né? Sabemos que todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que vai dar 100. 10 elevado ao cubo, nós teremos agora 10 vezes ele mesmo, 3 vezes. Isso vai dar 1.000. 10 elevado à quarta, isso vai ser 10.000. O que a gente observa? Gostaria de chamar a atenção de vocês com relação aos resultados. Aqui eu tinha um 0, aqui eu tenho 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Seguindo nesse mesmo raciocínio, o próximo nós teremos aqui 5 zeros, e o próximo nós teremos 6 zeros. 1 milhão. Então, vejam que quando a gente tem potência de base 10, a quantidade de zeros que eu terei na minha resposta vai depender do expoente. Se eu tiver expoente 6, eu terei 6 zeros. Se eu tiver expoente 4, o meu resultado terá 4 zeros. Isso só funciona para as potências de base 10. Vamos calcular aqui algumas potências, né, para a gente treinar um pouquinho mais.
4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 5 ao cubo, 5 vezes 5, vezes 5, 125. 9 elevado a 0, 1. 10 elevado à quinta, 100.000. 0 elevado a 400, isso vai dar 0. Sempre que eu for fazer potência onde a base for 0, o resultado vai ser 0. 1 elevado a 55, isso vai ser 1. Potências de base 1, o resultado é o próprio 1. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Cuidado, não confundam, né, a potenciação com a operação de multiplicação. 20 elevado ao quadrado não é 20 vezes 2, é 20 vezes 20, que vai dar 400. E, por último, na letra H, 3 elevado à quinta potência, 3, vamos multiplicar por ele mesmo, 5 vezes. 3 vezes 3, 9, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Vejam que quando eu faço 3 à quinta, não é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Olha lá na letra B, 5 ao cubo deu 125, 3 elevado à quinta deu 243. Então, se a base, né, eu estou utilizando os mesmos números, mas se eu inverter a base com o expoente, o resultado não vai ser o mesmo. E, para finalizar, veremos agora um probleminha. João tem 5 estantes em seu quarto. Em cada estante tem 5 caixas com 5 carrinhos em cada uma. E dentro de cada carrinho tem 5 bonequinhos sentados nos bancos. Quantos bonequinhos João tem? Vejam que nesse problema apareceu a palavra 5, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, esse problema é um problema de potenciação, onde nós vamos multiplicar o número 5 por ele mesmo 4 vezes. Isso, escrevendo na forma de potência, é a mesma coisa que 5 elevado à quarta. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 agora vezes 5, isso vai dar 12, né? 625. Então, resposta aí, quantos bonequinhos João tem? João tem 625 bonequinhos. Pessoal, é isso. Dei para vocês uma noção de potenciação para números naturais. Temos também a potenciação para números inteiros, que são os números negativos. Temos potenciação para os números racionais, mas isso vai ficando para uma próxima aula. Espero que essa aula tenha ajudado você. Se você gostou, se te ajudou, compartilhe o meu vídeo, se inscreva no meu canal para as próximas novidades, ok? Agradeço aí pela companhia e um bom dia para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.